A hora da verdade, alimento para o espírito. Jesus Cristo ressuscitou. Ele é vivo, ele é presente. E ainda ecoa a verdade que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimento para o espírito, a hora da verdade, com o servo de Deus Rodrigues. Deus abençoe a querida e amada igreja. Nunca se esqueçam, vós fostes comprado por bom preço. Não foi com ouro e nem com prata, mas foi com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único, soberano Senhor. Queiram ou não queiram, esta é a realidade e a verdade que lá para frente se dobrarão diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vigiai e orai, porque a redenção nossa está perto, está próxima. Não chegamos em casa ainda. Breve, muito breve, Jesus voltará. Mas ainda Deus terá misericórdia, ainda dará um renovo espiritual para a noiva, para que a noiva possa ganhar almas, mudar o foco novamente para o objetivo que Jesus Cristo colocou. Ele pagou o preço por almas, e o id dele está mais forte do que nunca. Para isso, Deus vai renovar, dar um avivamento espiritual à igreja na terra, creio que começando pelo Brasil, para que o id se cumpra mais forte ainda. Ide e pregai o evangelho da salvação. As boas novas da salvação a toda criatura, filhos de Deus, criatura por criação, para que recebam a Jesus Cristo, o doador da vida. Jesus morreu para que nós pudéssemos ressurgir. Ele ressuscitou. E quando pela fé entregamos a vida a Jesus, ressuscitamos com Ele para a vida eterna. Ou seja, nosso espírito agora volta a ser filhos de Deus por adoção do sangue derramado na cruz do Calvário. Isso não muda. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Pode brigar a ciência, as religiões podem discutir o que quiser. Os ateus podem crer ou não crer, não faz diferença nenhuma. A palavra de Deus, ela se cumpre. Então, todos têm direito adquirido à vida eterna, só que tem que aceitar o preço, não por interesse, por amor. Jesus morreu por nós, não foi por interesse, foi por amor à nossa alma. Então já está pago. Aquele veneno da serpente, o antídoto já existe. O sangue de Jesus,
que foi pago na cruz do Calvário. O diabo odeia isso. Também já é um derrotado. Não precisa ninguém derrotar o diabo, ele já é derrotado. Há uma diferença muito grande. O cristão, né, dá lugar para o diabo. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Então o cristão não precisa vencer o diabo, porque ele já foi vencido. Agora, dar lugar a ele, aí já é o problema. Ele não perde chance, porque Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz, assim como o pássaro no seu voo, andorinha no seu vaguear, a maldição sem causa não virá. Então, não dê maldição, não dê lugar ao ódio, à ira, contenda, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, discussão, adultério, prostituição. Deu lugar o próprio cristão da autoridade para Satanás agir. E não é tempo de buscar a Deus, de ser separado, né? Santidade ao Senhor para a jornada final. Vamos aqui meditar hoje no Salmo 13. Salmo 13, versículo 1 diz, o salmista, até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então veja aqui, é claro que quando foi escrito esse salmo, o sangue ainda não tinha sido aspergido na cruz do Calvário. Mas vamos trazer isso para os nossos dias. Seria mais ou menos assim, Deus falando, aí já é o Deus falando com o cristão. Até quando vocês se esquecerão de mim, dos milagres que eu fiz, da bênção que eu vos dei? Até quando vocês se esquecerão de mim? Para sempre? Até quando vocês esconderão de mim a vossa face, o vosso rosto, para não me adorar, não me buscar mais, por causa da vergonha, por causa do pecado? Até quando vocês consultarão com a sua própria razão, seu próprio coração, alma, que ainda é adâmica? Quando vocês fazem isso, vem tristeza no vosso coração, na vossa alma cada dia. Até quando darão lugar ao inimigo para que ele se exalte sobre vós, sacerdotes, cristãos, filhos de Deus? Até quando darão lugar ao pecado para que o inimigo se exalte sobre vós? Aí no versículo 3, o salmista diz, atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Vamos trazer para o presente século, após o sangue aspergido. O Senhor diz assim, atentem a minha voz, abram os vossos ouvidos, não ouçam o que querem, mas ouçam o que precisa de mim.
para que os vossos olhos se alumiem, para que não se tornem grandes trevas, para que vocês não adormeçam na morte. Desperta, cristão, tu que dormes. Mas o grande perigo é: levanta-te dentre os mortos, para que Jesus ilumine a vossa consciência, para que seja subjugada a vossa razão. No versículo 4, o salmista diz: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Trazendo para o século 21, não deis lugar ao inimigo para ele prevalecer, porque o salário do pecado é a morte. Mata a comunhão com Deus, em primeiro lugar. Depois afasta os filhos de Deus da presença do Altíssimo. E aí os adversários se alegrarão, olhando o cristão vacilar. Então, levantai os joelhos trópicos, as mãos cansadas. Levantem. Busquem a presença com ousadia, se arrependendo no espírito, perdoando, porque Deus nos deu, através de Jesus Cristo, o ministério da reconciliação. A reconciliação depende do cristão que está dormindo se acordar e levantar, se arrepender e buscar a presença do Altíssimo. O Senhor vem, perdoa e sara o vosso coração, a vossa alma. E no versículo 5 do Salmo, aí o salmista abriu os olhos. Ele parou de dar ouvido à razão. Ele começou a lembrar do livramento que Deus dava e deu a ele. Aí ele cai em si, consciência. Então precisamos cair em nós, consciência. Nós não somos daqui. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não é para ficar perplexo pelos acontecimentos. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar, e quando eu for, eu virei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui no versículo 5, aqui dá para sentir que o salmista, ele teve uma visão da esperança viva que Deus colocou. Aí ele diz: mas eu confio na tua benignidade, ó Deus. E olha só, por isso que eu digo que ele enxergou além do natural, pela fé. Aí ele diz: na tua salvação meu coração se alegrará. E Deus amou a nós, amou o mundo de tal maneira que mandou a salvação, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí no versículo 6,
quando ele caiu em si realmente, se arrependeu diante de Deus, ele clamou. Aí no versículo 6 ele disse: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então veja aí que o salmista começou com até quando? Até quando? Atenta em mim. Mas que nós possamos ter a visão que esse salmista teve quando diz: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Que nós fazemos parte desse momento. Nós somos a colheita da última hora. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a Deus, em vez de murmurar, de reclamar. Louvar a Deus porquanto Ele nos faz bem. Ou seja, nosso nome está escrito no livro da vida. Só isso já é para nosso espírito estar alegre, mesmo que o corpo padeça com enfermidade ou alguma coisa, mas nós sabemos de onde somos e para onde vamos. E Provérbios capítulo 16, versículo 5 diz: abominação é para Deus todo o altivo de coração. É abominação a Deus todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Então aqui, não adianta essa turma estar brigando, querendo subjugar os povos por uma ideologia satânica, maligna, comunista, marxista, etc. e tal. Porque, na verdade, como o senhorio desses homens estão derrotados, Satanás, aqueles que seguem o pai da mentira, também sofrerão o dano. Porque querem. Porque a misericórdia de Deus ainda está aberta para o que não crê buscar a crer. Para que o ateu por opção, porque ateísmo é por opção, buscar a verdade. É aqueles que estão aí com ódio no coração, diante de uma ideologia por osmose, né? Osmose é a mente dominada, possam entender uma coisa, que um dia do pó veio, ao pó voltará. Porém o Espírito dará conta, ele não morre, de tudo que fizeram nessa terra. Por isso, querida igreja, querido irmão, servos de Deus, é hora, chegou o momento de esperar o grande avivamento que Deus dará. Porque Deus é justo e misericordioso. E muitos que estão lá, caídos e fracos, virão com força total para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, que Deus os abençoe, em o nome de Jesus. Amém.